Você trabalha 6 dias por semana? Sai de casa antes do sol nascer, volta quando ele já se foi, e quando escuta que pode trabalhar menos e ganhar o mesmo salário, parece finalmente uma vitória, não parece? Mas deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. E se essa promessa tiver um custo que ninguém está mostrando? Hoje a gente vai falar sobre o debate do fim da escala 6 por 1, sem gritaria, sem torcida, só fatos, dados e consequências que podem mudar a vida de milhões de brasileiros. Antes de falar em reduzir jornada, precisamos encarar uma realidade desconfortável. O Brasil está entre os países com menor produtividade por hora trabalhada no mundo. Dados de rankings internacionais mostram que a produtividade brasileira cresce em média menos de 1% ao ano nas últimas décadas. Enquanto isso, países emergentes crescem mais rápido, economias desenvolvidas produzem muito mais por trabalhador, e isso significa uma coisa simples: cada hora trabalhada no Brasil gera menos riqueza do que em boa parte do mundo. E aqui começa o dilema. Se já produzimos pouco por hora, o que acontece se trabalharmos menos horas mantendo o mesmo custo? Diante dessa pergunta, algumas pessoas respondem que outros países já reduziram a sua jornada. Sim, é verdade. Alguns países e empresas testaram semanas de 4 dias. Mas existe um detalhe que muda tudo. A maioria desses casos foram projetos pilotos temporários ou negociados por setor, não mudanças amplas e obrigatórias para toda a economia. Além disso, esses países têm produtividade muito maior que a brasileira. É como comparar dois atletas. Um já corre 100 metros em 10 segundos e o outro ainda está treinando para completar a prova. Aplicar a mesma estratégia pode gerar resultados completamente diferentes. É exatamente pensando nisso que precisamos prever alguns impactos. Vamos simplificar. Se um trabalhador passa a trabalhar menos horas recebendo o mesmo salário, o custo por hora aumenta. Empresas, especialmente pequenas e médias, podem reagir de algumas formas: aumentar preços, reduzir contratações, automatizar funções, enxugar a equipe. Nenhuma dessas alternativas é neutra. Estudos de entidades econômicas já alertam que mudanças abruptas na jornada podem gerar pressão inflacionária, aumento de custo trabalhista, impacto negativo no PIB e desestimular a formalização. Em um país com mais de 30 milhões de trabalhadores informais, qualquer erro pode ampliar ainda mais a informalidade. Existe um ponto que quase ninguém fala: quanto maior o custo do trabalho humano, maior o incentivo para substituí-lo por máquinas. Isso não é teoria, é lógica econômica. Se contratar fica mais caro e produzir precisa continuar, a tecnologia vira a solução. O problema? Nem todos conseguem migrar para funções mais qualificadas da noite para o dia. E o Brasil ainda enfrenta déficits graves de educação básica e formação técnica. Segundo os dados do CNI, a falta de mão de obra qualificada na indústria é recorde. Ou seja, tem vaga sobrando, mas falta qualificação. Então a pergunta é inevitável: estamos atacando o problema certo? Existe também um ponto estrutural nessa discussão. Deve a jornada ser padronizada para todos os setores? Hospitais, indústria, comércios e tecnologia? Cada área tem uma dinâmica diferente. Alguns trabalhadores preferem concentrar carga horária para ganhar mais. Outros preferem mais tempo livre. A questão central é: o modelo deve ser único para todos ou flexível por setor e acordo? Historicamente, países que reduziram a jornada com sucesso fizeram isso depois de aumentar a produtividade e investir pesado em educação, estimular a inovação, melhorar ambiente de negócio. Primeiro se produz mais valor por hora, depois se trabalha menos. Não o contrário. Se a redução vier antes do aumento de eficiência, o risco em gerar efeito dominó é alto. O custo sobe, o preço sobe, o consumo cai, empresas encolhem e empregos diminuem. Talvez o debate não seja apenas trabalhar menos. Talvez seja como fazer o Brasil produzir mais por hora, como modernizar a educação, como incentivar a tecnologia sem destruir emprego, como tornar a economia mais competitiva globalmente. Sem resolver essas perguntas, qualquer mudança estrutural pode virar um experimento arriscado. Todo mundo quer qualidade de vida, todo mundo quer mais tempo com a família, isso é legítimo, mas políticas econômicas não funcionam apenas com boas intenções, funcionam com equilíbrio. Reduzir jornada pode ser um avanço, mas só se vier acompanhada de aumento real de produtividade
produtividade. Sem isso, o risco é transformar uma promessa de alívio em inflação, menos empregos formais, mais informalidade e, no fim, quem paga a conta é sempre o trabalhador comum. Esse não é um debate simples, não é sobre ser a favor ou contra o trabalhador, é sobre sustentabilidade econômica. O Brasil precisa crescer, precisa produzir mais, precisa competir globalmente. E qualquer mudança na jornada de trabalho precisa considerar essa equação inteira. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o Brasil está pronto para reduzir a jornada sem comprometer o emprego? Ou acha que primeiro precisamos resolver a produtividade? Comente aqui abaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa participar dessa conversa, porque decisões assim moldam o futuro do país inteiro. Nos vemos no próximo vídeo.